o sol se punha atrás das colossais montanhas de Tebas, tingindo o céu de um carmesim profundo que parecia refletir o sangue de 1000 gerações enterradas sob as areias do Egito. Nas profundezas do templo de Karnak, longe do esplendor das colunas que alcançavam as nuvens e do brilho do ouro que adornava os altares, o jovem Amun-hotep trabalhava em silêncio. O calor abafado dos corredores subterrâneos era quase sólido, uma massa de ar estagnado que carregava o cheiro de incenso antigo, betume e a poeira acumulada por séculos de história esquecida. Ele era um escriba de baixo escalão, mas sua habilidade com os pincéis e sua paciência para decifrar os hieróglifos mais complexos haviam lhe garantido um lugar nos arquivos proibidos. Um labirinto de prateleiras de pedra repletas de rolos de papiro que a maioria dos homens temia tocar. Amun-hotep não estava ali apenas por dever. Cada vez que seus dedos tocavam as fibras secas dos manuscritos, ele buscava algo que não constava nas crônicas oficiais. Ele buscava a verdade sobre seu pai, um homem que fora o guardião do selo real e que morreu sob o peso da vergonha, acusado de traição contra a coroa. A linhagem de Amun-hotep fora marcada pela infâmia, e ele vivia sob a sombra de um nome manchado, trabalhando em dobro para provar sua lealdade, enquanto seu coração queimava com a dúvida de que seu pai nunca teria traído os deuses ou o reino. Certa noite, enquanto organizava uma pilha de papiros que haviam sofrido com a umidade de uma inundação passada do rio Nilo, Amun-hotep encontrou algo extraordinário. Escondido dentro de um estojo de madeira de cedro que parecia não ter sido aberto há décadas, havia um rolo cujos selos haviam sido rompidos deliberadamente, mas depois colados de volta com pressa. Com as mãos trêmulas, ele desenrolou o material com cuidado extremo. Seus olhos percorreram as linhas de escrita hierática e, aos poucos, o mundo ao seu redor pareceu desaparecer. O papiro narrava a ascensão de um faraó cujas vitórias e construções eram imensas, mas cujo nome havia sido sistematicamente apagado de cada monumento público. Ele percebeu, com um arrepio na espinha, que as grandes conquistas militares e os templos majestosos que todos atribuíam ao atual governante, o temível Aken-Ra, pertenciam, na verdade, a esse monarca apagado. Aken-Ra não era o herói que os hinos proclamavam, mas um usurpador que havia roubado a glória de um antecessor e reescrito o passado para consolidar seu poder tirânico. Amun-hotep sentiu um nó na garganta enquanto continuava a leitura. No final do relato, havia uma menção ao guardião do selo real daquela época, o homem que se recusara a destruir os registros verdadeiros. O nome era familiar, o nome de seu pai. A revelação atingiu o jovem escriba como um golpe físico. Seu pai não era um traidor que tentara derrubar o trono. Ele era o último bastião da verdade, o homem que escondera aqueles papiros para que, um dia, a justiça pudesse ser restaurada. Ele não havia traído o Egito. Ele havia tentado salvá-lo da mentira de um faraó ilegítimo. Enquanto a luz da pequena lamparina de óleo oscilava, projetando sombras dançantes nas paredes, Amun-hotep percebeu que agora carregava um fardo perigoso. Se Aken-Ra ou seus seguidores soubessem que aqueles documentos ainda existiam, ele teria o mesmo destino trágico de seu pai. O governo de Aken-Ra era mantido pelo medo e pela vigilância constante de seus espiões, que pareciam ter olhos e ouvidos em cada canto de Tebas. O maior desses perigos personificava-se no sumo sacerdote de Karnak, o braço direito do faraó. O sumo sacerdote era um homem cujos olhos eram como brasas frias, sempre observando, sempre calculando. Nos últimos dias, Amun-hotep havia sentido o peso do olhar do sacerdote sobre si. O homem costumava caminhar pelos arquivos com passos silenciosos, questionando o jovem escriba sobre quais seções ele estava catalogando. O clima de vigilância tornara-se sufocante. Cada som de sandália batendo no chão de pedra fazia o coração de Amun-hotep disparar, e ele começou a suspeitar que o sumo sacerdote já desconfiava de suas verdadeiras intenções. A pressão aumentava a cada hora. Amun-hotep sabia que não poderia ficar escondido nos arquivos para sempre. Ele precisava de uma prova incontestável,
algo mais do que palavras em um papiro deteriorado, algo que pudesse despertar o povo e os deuses contra o impostor no trono. Ele começou a procurar por pistas escondidas nos próprios arquivos, referências a locais que não existiam nos mapas oficiais. Foi então que ele se deparou com uma estátua de Osíris, o senhor do submundo, que ficava em um nicho escuro no fundo da câmara de arquivos. A estátua era antiga, com o calcário desgastado pelo tempo, mas havia algo em sua base que atraiu sua atenção. Ao passar os dedos pela pedra fria, ele sentiu uma ranhura incomum. Não era uma rachadura natural, mas um entalhe preciso. Usando sua pequena espátula de bronze, ele limpou a sujeira de séculos e revelou um mapa oculto, gravado diretamente na base da divindade. O mapa era complexo e mostrava uma rede de túneis que se estendia para além das fronteiras conhecidas da necrópole. No centro do mapa, um símbolo que ele nunca tinha visto antes apontava para uma tumba que, de acordo com todos os registros oficiais de Karnak, não deveria existir. Era uma tumba real escondida em uma dobra remota do Vale dos Reis, um lugar de descanso final que fora omitido de todas as genealogias e listas de reis. Amun-hotep compreendeu que ali estava o segredo que seu pai protegera com a vida. Aquela tumba continha a prova física da linhagem legítima, a chave para derrubar Aken-Ra e limpar o nome de sua família para sempre. No entanto, ele também sabia que o sumo sacerdote estava fechando o cerco. A cada minuto que passava, o perigo de ser descoberto aumentava, e a sombra do faraó parecia crescer, ameaçando engolir qualquer luz de esperança que aquele mapa pudesse oferecer. O jovem escriba respirou fundo, fechando o estojo de cedro e escondendo o papiro sob suas vestes de linho. Ele olhou uma última vez para a estátua de Osíris, buscando forças naqueles olhos de pedra que já tinham visto impérios subirem e caírem. Sua jornada estava apenas começando, e o caminho à frente estava repleto de sombras e traição. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A noite em Tebas estava apenas começando, e o destino de todo o Egito agora repousava nas mãos de um único escriba que ousou desafiar a mentira de um Deus vivo. Amun-hotep sabia que, ao cruzar o limiar do templo naquela noite, ele nunca mais seria o mesmo, e que o segredo que carregava poderia ser sua salvação ou sua sentença de morte definitiva. O vento soprava frio sobre as águas escuras do Nilo, enquanto Amun-hotep empurrava seu pequeno barco de papiro para longe das margens de Tebas. Cada remada era um esforço silencioso contra a correnteza e contra o medo que ameaçava paralisar seus pulmões. Atrás dele, as luzes das tochas do templo de Karnak pareciam olhos vigilantes, buscando o traidor que ousara roubar a verdade dos arquivos reais. Ele sabia que o sumo sacerdote não tardaria a notar sua ausência e que os olhos de Ra, a guarda de elite do faraó Aken-Ra, já deveriam estar preparando suas embarcações rápidas para persegui-lo. O mapa gravado na base da estátua de Osíris queimava em sua mente. Um guia para o desconhecido que prometia tanto a redenção quanto a ruína completa de tudo o que ele conhecia. Ao alcançar a margem oeste, onde as sombras das montanhas pareciam devorar a luz da lua, Amun-hotep foi surpreendido por uma figura que emergiu das dunas, como se fizesse parte da própria areia. O brilho do bronze de uma espada curta refletiu a luz pálida, e ele sentiu o aço frio contra sua garganta antes mesmo de conseguir gritar. Diante dele estava uma mulher de olhos severos e cicatrizes que contavam histórias de batalhas que nenhum escriba jamais registraria em registros oficiais. Era Nefertari, uma desertora do exército cujo nome era sussurrado com temor e respeito nos quartéis de Aken-Ra. Ela não o matou imediatamente, pois reconheceu no jovem o mesmo desespero que a levara a abandonar seu posto meses atrás. Nefertari buscava redenção por crimes cometidos sob as ordens diretas do faraó, atos de crueldade que ainda assombravam seu sono nas noites de deserto. Sentados ao redor de uma pequena fogueira escondida em uma fenda rochosa, Nefertari revelou a Amun-hotep o verdadeiro horror que se escondia por trás do governo de Aken-Ra. O faraó não desejava apenas o poder terreno e o controle das colheitas. Ele buscava a imortalidade através de um ritual sombrio e proibido
que exigia o sacrifício de sua própria linhagem oculta. Nefertari explicou, com a voz embargada pelo remorso, que Aken-Ra planejava consumir a essência vital daqueles que carregavam o sangue real legítimo para garantir que sua alma nunca enfrentasse o julgamento de Osíris no Salão das Duas Verdades. A revelação fez o sangue de Amun-Hotep gelar nas veias. A perseguição implacável contra sua família não fora apenas uma questão de política ou de apagar registros, mas uma caçada metódica por combustível para a vaidade divina de um monstro que se passava por Deus vivo. Guiados pela determinação de Amun-Hotep e pela perícia de Nefertari em evitar patrulhas, eles seguiram as indicações do mapa até uma fenda esquecida em uma dobra remota do Vale dos Reis. O ar dentro da tumba era pesado, impregnado com o cheiro de mirra e poeira milenar que não via a luz do sol há gerações. Ao final de um corredor estreito, cujas paredes estavam cobertas de avisos sobre a ira dos antigos deuses, eles chegaram a uma câmara secreta. Em um pedestal de obsidiana negra repousava o cetro de Atum. Era uma relíquia de ouro puro, adornada com pedras preciosas que pareciam emitir uma luz própria, pulsando suavemente no breu absoluto da câmara profunda. Quando Amun-Hotep aproximou sua mão trêmula, o cetro vibrou com uma intensidade surpreendente. Uma ressonância que ele sentiu ecoar até o âmago de seus ossos. Apenas o sangue real legítimo poderia despertar o poder latente daquela relíquia, e a reação imediata do objeto confirmava que o passado de Amun-Hotep estava muito mais ligado ao trono legítimo do que ele jamais ousara imaginar em seus sonhos mais ousados. A vitória momentânea, no entanto, foi curta e amarga. Enquanto se preparavam para sair da tumba com a prova definitiva em mãos, um mensageiro exausto, enviado por aliados secretos que ainda restavam em Tebas, trouxe notícias que despedaçaram o coração do jovem escriba. A mentora de Amun-Hotep, a mulher sábia que o ensinara a ler as estrelas e a compreender os segredos mais profundos dos deuses, havia sido capturada pelo sumo sacerdote. Ela estava sendo mantida nas masmorras úmidas sob a grande pirâmide, servindo como uma isca cruel e calculada para atrair o escriba de volta à capital, de onde ele tanto se esforçara para fugir. O dilema que se apresentava era dilacerante: fugir com a prova da verdade e salvar a própria pele ou retornar para a Toca do Leão em uma tentativa desesperada de resgate que provavelmente terminaria em morte. A decisão foi tomada pelo destino antes mesmo que Amun-Hotep pudesse proferir uma palavra de escolha. Os olhos de Ra, guiados por rituais de busca realizados pelo sumo sacerdote, cercaram a entrada do vale com uma precisão mortal. Em um confronto violento e caótico, onde Nefertari lutou com a fúria de uma deusa da guerra, eles foram finalmente superados pelo número esmagador de soldados de elite. Amun-Hotep foi acorrentado com grilhões de bronze e levado à força de volta para Tebas, atravessando as ruas que ele um dia chamara de lar, agora sob os olhares de um povo amedrontado e silencioso. Ele foi levado diretamente perante o faraó Aken-Ra, que o esperava no topo da grande pirâmide sob um céu que começava a clarear. Ali, onde o vento soprava com uma força que parecia querer derrubar os próprios pilares da terra, o faraó revelou seu triunfo final com um sorriso que não carregava nenhuma humanidade. Ele estendeu a mão e mostrou a metade inferior do cetro de Atum, uma peça que ele já possuía e que guardava sob 7 chaves. Com a parte superior que Amun-Hotep trouxera involuntariamente direto para suas mãos, o artefato estava completo. Aken-Ra proclamou para o horizonte que o ritual final para sua imortalidade absoluta começaria exatamente ao nascer do sol, quando o primeiro raio de luz tocasse o ápice da pirâmide. Amun-Hotep, preso e ferido, olhou para o horizonte e viu a linha de luz começar a surgir no leste, percebendo que o tempo do Egito e o seu próprio estavam se esgotando rapidamente, enquanto o tirano preparava o golpe final contra a ordem natural do universo. O sol começava a rasgar o horizonte com dedos de fogo, iluminando a vastidão do deserto e as águas do Nilo, que brilhavam como metal derretido lá embaixo. Amun-Hotep estava ajoelhado no topo da grande pirâmide, o vento açoitando sua túnica rasgada
e o sol frio da manhã batendo em seu rosto sujo de poeira e sangue. Ao seu lado, sua mentora permanecia em silêncio, os olhos fechados em uma prece muda, enquanto o sumo sacerdote preparava os incensários com ervas que exalavam um aroma acre e perturbador. O faraó Aken-Ra caminhava de um lado para o outro, com a arrogância de quem se sentia acima das leis dos homens e dos deuses, segurando as duas metades do cetro de Atum com uma reverência quase febril. Para o povo reunido na base da pirâmide, aquela era uma demonstração de poder divino. Mas para Amun-Hotep era o ápice de uma mentira que durava décadas. A multidão lá embaixo parecia um tapete de cores vivas e mãos erguidas. Havia um silêncio opressor, que só era quebrado pelo som metálico dos grilhões de bronze toda vez que o jovem escriba se movia. Aken-Ra aproximou-se do centro do altar de pedra, unindo finalmente as duas metades da relíquia dourada. Um estalo seco ecoou pelo topo da pirâmide, quando o cetro se tornou um só, e uma pulsação de energia azulada percorreu a estrutura de ouro, fazendo as pedras sob seus pés vibrarem levemente. O faraó ergueu a adaga cerimonial, cujas lâminas de obsidiana refletiam o primeiro raio de luz solar que atingia o ápice da construção milenar. O ritual de sacrifício estava prestes a atingir seu ponto sem retorno, e o sangue de um descendente legítimo era o ingrediente final para selar a eternidade do usurpador. No exato momento em que Aken-Ra levantou o braço para desferir o golpe fatal, Amun-Hotep não fechou os olhos. Em vez de implorar por misericórdia, ele começou a recitar, em voz baixa, mas firme, as palavras que havia memorizado nos arquivos proibidos de Karnak. Era o encantamento de Maat, a fórmula sagrada que invocava a justiça absoluta e a verdade que não pode ser queimada. Enquanto as sílabas antigas saíam de seus lábios, o cetro de Atum começou a reagir de uma maneira que o faraó não esperava. A luz azulada e pura da relíquia tornou-se uma labareda dourada e intensa, conectando-se não à vontade do tirano, mas à pureza de quem portava o sangue da linhagem que o cetro fora criado para proteger. Uma explosão de claridade ofuscante envolveu o topo da pirâmide, projetando a sombra de Aken-Ra contra as nuvens da manhã. Mas não era a sombra de um deus ou de um rei poderoso. Exposta pela luz da verdade, a aura do faraó revelou-se como uma massa disforme de sombras e corrupção, uma mancha escura que denunciava todos os seus crimes e a natureza ilegítima de seu governo. O povo lá embaixo soltou um grito uníssono de horror ao testemunhar a manifestação visual da maldade de seu governante. O medo, que os mantivera submissos por tanto tempo, transformou-se em uma fúria crescente. Nesse exato instante, o caos explodiu nos pátios inferiores e nas escadarias da pirâmide. Nefertari, que havia se infiltrado entre os guardas usando o próprio uniforme da guarda real que um dia traíra, liderou um ataque surpresa contra os soldados leais ao sumo sacerdote. Com movimentos rápidos e precisos, ela e um grupo de rebeldes infiltrados desarmaram os sentinelas, abrindo caminho para que a população se rebelasse contra a opressão. O som de espadas de bronze se chocando e os gritos de liberdade ecoavam pelas paredes de calcário, criando uma sinfonia de revolução que subia até o topo da estrutura. Aken-Ra, vendo seu poder desmoronar e sua farsa ser revelada, tentou desesperadamente canalizar a energia do cetro para destruir Amun-Hotep. No entanto, o artefato sagrado recusou-se a obedecer ao usurpador. Em vez de lançar fogo contra o escriba, o cetro de Atum começou a drenar a energia vital do próprio faraó, consumindo a força que ele tentara roubar dos deuses e da história. O corpo de Aken-Ra foi envolvido por uma névoa sombria de sua própria criação, e antes que o sumo sacerdote pudesse intervir, o tirano foi consumido por uma explosão de energia silenciosa, desaparecendo como pó levado pelo vento do deserto. Com a morte do impostor, o silêncio retornou por um breve momento ao topo da grande pirâmide. Nefertari surgiu na plataforma superior, com a espada na mão e a respiração ofegante, ajudando Amun-Hotep a se levantar e libertando-o de suas correntes. O sumo sacerdote, vendo seu mestre cair, caiu de joelhos em sinal de rendição, sabendo que seu tempo de manipulação havia chegado ao fim. O povo, agora ciente da verdade, clamava pelo nome de Amun-Hotep,
reconhecendo nele a linhagem perdida e a coragem necessária para restaurar o equilíbrio do reino. No entanto, para a surpresa de todos, Amun-hotep não caminhou em direção ao trono vazio. Ele pegou o cetro de Atum e o depositou delicadamente sobre o altar de pedra, declarando diante de sua mentora e de Nefertari que o tempo de reis absolutos e segredos de sangue deveria terminar. Ele não desejava ser um novo mestre, mas sim o restaurador da justiça. Sob sua liderança imediata, o poder foi entregue a um conselho formado pelos sábios mais antigos e por representantes do povo, garantindo que ninguém jamais pudesse apagar a história novamente em benefício próprio. A justiça histórica foi finalmente restaurada. O nome do pai de Amun-hotep foi limpo de todas as calúnias, sendo agora lembrado como o herói que protegeu as sementes da verdade contra a tirania. Os arquivos de Karnak foram abertos para que todos pudessem conhecer a real linhagem de seus antepassados. E uma nova era de transparência e prosperidade começou a florescer ao longo das margens do Nilo. O Egito já não era governado pelo medo, mas pelo conhecimento compartilhado e pela luz da verdade que Amun-hotep ousara desenterrar. Anos mais tarde, o antigo escriba costumava caminhar sozinho pelas areias do Vale dos Reis, observando como o vento esculpia as dunas de forma constante. Ele sabia que o tempo tem a capacidade de enterrar muitos segredos sob camadas de esquecimento, mas também compreendia que a verdade possui uma força própria que nenhuma pirâmide ou decreto pode conter para sempre. O Egito havia mudado, e embora as pedras das tumbas pudessem se desgastar, a história de como a coragem de um único homem desenterrou a eternidade permaneceria gravada para sempre, não apenas em papiros, mas no coração de cada habitante daquelas terras sagradas. A jornada que começara na escuridão dos arquivos proibidos terminava sob o brilho eterno de um sol que agora iluminava um povo verdadeiramente livre.